Como descansar totalmente em Deus quando seus olhos não estão no que Deus pode te dar, mas quem Ele é? Quando Ana, ela não poderia ter filhos, ela andava amargurada, triste, cabisbaixa, não comia. E ela sempre exigia de Eucana, seu marido, que lhe desse filho, que sacrificasse mais por ela não voltar, enfim. Até que ela resolve não olhar mais para o que ela queria, um filho. Por quê? Porque ela falou, agora eu não quero filho, eu quero que Deus se manifeste na minha vida. Eu quero ver a manifestação na minha vida. Que Deus faça abrir o meu ventre e gerar uma criança. E essa criança eu lhe darei. Darei para Deus, para que sirva no templo e ajude no que for necessário. Que era Samuel, a história de Samuel. Então, quando ela falou, eu quero um filho, mas agora eu não quero para mim. Porque o filho já não era mais a alegria dela. Quando ela foi respondida pelo profeta, ela realmente viu que ali uma presença diferente. Ela teve um encontro com Deus, ela sorria. Com o ventre não tinha nenhum filho, só tinha a promessa de que ele daria, e ela já estava feliz, sentindo amada, sentindo que Deus se importou e ouviu ela. Era isso que ela queria, ser ouvida por Deus. Então não era mais necessário uma criança, agora era só necessário Deus. Deus era o preenchimento e a alegria dela. Tanto é que ela falou, filho que tu me der, eu lhe entregarei. E ela cumpriu com seu voto. Ela não estava mais preocupada mais agora, porque se ela desse aquele filho, será que ela ia ter outro? Ela não ficou tipo assim, e se eu der o meu único filho que eu demorei para ter, eu vou ter outro? Ela não ficou preocupada com isso, porque ela viu que a felicidade dela não era preciso ter de um filho. Tanto é que quando Eucana, seu marido, fala, eu não basto mais do que 10 filhos, ela não responde, porque a felicidade ela sempre estava buscando, ela não encontrou a felicidade no seu marido. Ela depois vê que a felicidade não é um filho, ela encontra a verdadeira felicidade, que é Deus. Então quando você tira os olhos da promessa, mas você olha quem prometeu, você tira os olhos da promessa, agora você passa a olhar quem prometeu. Você se preenche, você vê que o que vai te fazer feliz não é a promessa. O que vai te fazer feliz é quem prometeu. Em comparação com Raquel, não sei se você conhece a história de Raquel, a mulher de Jacó, que Jacó casou com Leia e Raquel. E Leia, ela tinha o seu ventre aberto, gerava muitos filhos, enquanto Raquel não conseguia, não tinha, o seu ventre estava fechado, porque ela era amargurada, servia aos outros deuses. Tem muito disso também nesse meio espiritual da vida dela. Só que quando o seu ventre abre e ela gera José, ela pega José nos seus braços, depois de um tempo, não podendo engravidar, ela pega José nos seus braços, olha a diferença, e ela fala assim, José, que Deus me deu outro filho. Ela estava querendo fazer uma rivalidade com sua irmã, porque sua irmã já tinha muitos filhos, e aí ela pegava também a sua serva para ter também mais filhos, porque ela ficava uma rivalidade, quem vai ter mais filhos? Eu tenho que ter mais filhos que minha irmã. Então quando ela pega José, o seu primeiro filho, ela fala já assim, que Deus me deu outro filho, tipo assim, essa benção aqui ainda não é necessário para minha felicidade. Para mim estar feliz eu preciso de um outro filho. Para mim estar feliz eu preciso de ter uma penca de filho para me competir com minha irmã. Ela só estaria feliz quando ela estivesse competindo com sua irmã em quantidade de filhos que daria para Jacó. Então ela pega José e ela fala, o nome dele vai ser José, que Deus me dê outro filho. A diferença de Ana, que quando pega Samuel, esse filho vai ser de Deus. O seu primeiro filho vai ser de Deus. Não sei se Deus vai me dar outro, não tem importância, porque ele já é suficiente para mim, mas
esse filho Samuel é de Deus. E Ana foi tão abençoada que ela teve outros filhos depois. Teve outros filhos, os irmãos de Samuel. E depois, voltando à história de Raquel, Raquel ela tem outro filho. Só que nesse parto teve muitas complicações. Ela estava sentindo muita dor, ela estava morrendo, gerando Benjamim, né? Na história, que era o irmão de José. Quando ela estava tendo ali um parto, ela já estava morrendo. Era muita dor. Então, quando ele nasce, quando a criança nasce, ela fala assim: o nome dele vai ser Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Até ela morrendo, gerando o seu filho, ela amaldiçoou o seu filho e disse que o nome dele seria Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Mas muito sábio, Jacó pega a criança e fala: não, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha destra, filho da felicidade. Então Jacó muda o nome dele. A diferença é que Ana encontrou felicidade, que não era um filho, era a própria presença de Deus, era o próprio Deus o responder, que já tornou a vida dela feliz. Enquanto a outra, a sua felicidade era ter o número maior possível de filhos para competir com a sua irmã. Então, o título do vídeo é Como Descansar Totalmente em Deus. É quando os seus olhos não estão na promessa. É um emprego que eu quero, é uma casa, é casar, é um namoro, é me mudar, é uma causa na justiça, enfim. Quando isso não é o seu foco, porque quando você tá focado, você pensa assim: eu só vou ser feliz quando ter isso, eu só vou conseguir ser feliz quando tiver isso, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. Então você não consegue descansar, você não consegue deixar totalmente livre, porque Ana não estava com nada no ventre, ela só tinha uma promessa: você vai gerar um filho. E ela sorria, voltava a ficar feliz, a comer, porque a felicidade dela não era mais o filho, ela aprendeu que não era. A felicidade era o próprio Deus. Eu fico imaginando ela dentro e falo assim: meu Deus, o próprio Deus me viu. O próprio Deus notou a minha presença na frente da tenda, porque naquela época era diferente. Era muito diferente. Deus só falava com profetas e tal, aquela coisa toda. As mulheres não tinham tanta importância, então pra ela foi tipo: Deus me viu. E ele escutou a minha promessa. Ele escutou que eu vou dar um filho pra ele. E ele me ouviu o meu voto. Então a felicidade foi essa felicidade. Aquele Deus, o Deus que criou o universo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me ouviu. Então a felicidade dela foi transbordante. Um Deus que já fez tantos milagres, tantas coisas, me ouviu meu voto e aceitou meu filho. O meu filho vai servir a ele. Então era uma coisa muito incrível. Então não era mais um filho a felicidade dela. A felicidade dela era fazer algo de diferente para Deus, de ser útil para Deus. Eu vou servir no meu ventre para Deus. Entendendo, né? Então quando você não foca mais naquilo realmente, descansar é muito bom. Quando você fala assim: Deus é que tá cuidando de tanto. Quando a sua felicidade é ouvi-lo do que ter aquilo que você tanto quer, é ele te responder. Deus dos céus e da terra te responder. É muito mais feliz do que a própria bênção. Não que você não vai ficar feliz com a bênção, Ana ficou muito. E não pense que ela não via, nunca mais viu seu filho. Ela sempre via o seu filho, Ana, pois Ana, ela via o seu filho. Mas a felicidade de ter o próprio Deus
com você, falando com você, é muito mais importante do que qualquer pedido que você esteja assim, angustiado. Porque quando você está angustiado que algo aconteça, é porque você está depositando expectativa e felicidade demais naquilo. Deposita essa expectativa e confiança só em Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. E já curte, não esquece de curtir e já se inscrever.